Esse vídeo não vai ter edição bonitinha. Ele é para ouvir, absorver e seguir a vida. Coloca o fone enquanto você está no ônibus, jogando, treinando ou fazendo qualquer coisa que não exija mais de 2 neurônios funcionando ao mesmo tempo. A ideia aqui é passar informação, não ganhar o Oscar do Daniel Penin. Então fica com o vídeo aí. E, se fizer sentido para você, se inscreve no canal. Toda vez que alguém te tira do sério, você está entregando o controle da sua mente de bandeja, e a pessoa nem precisa pedir. Os estoicos descobriram como impedir isso há mais de 2000 anos. Eu preciso que você pense numa pessoa. Pode ser aquele colega de trabalho que fala demais e nunca ouve. Pode ser aquele parente que sempre dá opinião onde ninguém pediu. Pode ser aquele vizinho, aquele chefe, aquele conhecido que parece que existe só para testar sua paciência. Todo mundo tem alguém assim na vida. E a pergunta que fica é sempre a mesma: como lidar com essa pessoa sem explodir, sem guardar rancor e sem sair destruído por dentro? Os estoicos tinham uma resposta para isso. E não era simplesmente respira fundo e conta até 10. Era algo muito mais profundo, muito mais prático e que funciona até hoje, talvez até mais do que na época deles. E o que eu vou te mostrar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas difíceis da sua vida. Principalmente o que eu vou te contar sobre Marco Aurélio, porque o que esse homem fazia toda manhã antes de sair da cama é algo que quase ninguém sabe. Primeiro, vamos entender por que pessoas difíceis nos afetam tanto. Quando alguém te desrespeita, te ignora, te provoca, ou simplesmente age de um jeito que você acha insuportável, o que acontece dentro de você? Seu corpo esquenta, seu coração acelera, sua mente começa a formular respostas. Você quer revidar, quer gritar, quer provar que está certo. É automático, quase animal, e tem uma razão biológica para isso. Quando nos sentimos ameaçados e uma ofensa verbal é processada pelo cérebro como uma ameaça real, o sistema límbico, que é a parte mais primitiva do cérebro, entra em modo de luta ou fuga. A amígdala cerebral dispara cortisol e adrenalina antes mesmo de você ter tempo de pensar. É por isso que você fala coisas no calor do momento e depois se arrepende, porque quem respondeu não foi você, foi o seu instinto de sobrevivência. Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que a dor da rejeição social ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Ou seja, quando alguém te trata mal, seu cérebro literalmente sente como se estivesse levando uma pancada. Não é frescura. É neurociência. Mas aqui está o problema. Se você reage no automático toda vez que alguém te provoca, você vive como um fantoche. Qualquer pessoa com uma frase maldosa pode te desestabilizar. Qualquer idiota no trânsito pode arruinar o seu dia. E isso é o oposto de liberdade. Os estoicos entendiam isso. E é por isso que eles treinavam a mente com a mesma disciplina que um atleta treina o corpo. Vamos falar do Marco Aurélio. Esse homem era imperador de Roma, o cara mais poderoso do planeta na sua época. Ele comandava exércitos, tomava decisões que afetavam milhões de pessoas e convivia diariamente com políticos traiçoeiros, generais arrogantes e conselheiros que só queriam puxar o tapete dele. Se alguém tinha motivos de sobra para perder a paciência com gente insuportável, era ele. Mas sabe o que ele fazia? Toda manhã, antes de levantar da cama, ele se preparava mentalmente. No livro Meditações, que na verdade era o diário pessoal dele, nunca foi feito para ser publicado, ele escreveu algo que me arrepia até hoje. Ele dizia assim: quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem vou lidar hoje serão intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e hostis. Parece pessimismo, né? Mas espera. Ele continuava: nenhuma delas pode me ferir, porque nenhuma pode me forçar a agir contra minha própria natureza. Entende o que ele estava fazendo?
Ele não estava reclamando das pessoas, ele estava se preparando. Ele sabia que ia encontrar gente difícil, todo dia, sem exceção. E em vez de ser pego de surpresa e reagir no impulso, ele já saía de casa blindado. Não com arrogância, não com indiferença, mas com clareza. E aqui entra uma coisa fundamental que a maioria das pessoas não entende. Os estoicos não ensinavam a reprimir as emoções. Isso é um mito. Eles ensinavam a não ser dominado por elas. Tem uma diferença enorme entre sentir raiva e agir com raiva. Sentir é humano. Agir cegamente por causa do que sentiu é escolha. E é uma escolha ruim. Epicteto, que foi escravo durante boa parte da vida e sofreu abusos que a maioria de nós não consegue nem imaginar, disse uma das frases mais libertadoras da história. Se alguém te entrega uma xícara de veneno, você não é obrigado a beber. A provocação é a xícara. A sua reação é a escolha de beber ou não. A pessoa pode te xingar, pode te humilhar, pode fazer o que quiser, mas a decisão de deixar aquilo entrar e te destruir por dentro é sua, e só sua. Agora eu sei o que você está pensando. Tá, mas na prática, como eu faço isso? Como eu fico calmo quando o cara está ali na minha frente sendo insuportável? Vamos para a parte prática. Os estoicos tinham estratégias reais para isso. A primeira é o que eu chamo de pausar antes de reagir. Sêneca, que era conselheiro do imperador Nero, e convenhamos, Nero era uma das pessoas mais difíceis de lidar na história da humanidade, escreveu um tratado inteiro sobre a raiva, chamado De Ira. E nesse texto, ele dá um conselho que a neurociência moderna confirmou. Ele diz: o maior remédio contra a raiva é a demora. Ou seja, quando você sentir que está prestes a explodir, não faz nada. Não responde, não reage, espera, respira, deixa a onda passar. Um estudo publicado no Journal of Experimental Psychology mostrou que quando as pessoas esperam pelo menos 10 segundos antes de reagir a uma provocação, a intensidade da resposta emocional cai drasticamente. 10 segundos. É só isso. Mas nesses 10 segundos, o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, tem tempo de assumir o controle e tirar a amígdala do volante. A segunda estratégia é mudar a história que você conta sobre a outra pessoa. Isso é poderoso. Quando alguém age de forma grosseira com você, o seu primeiro instinto é pensar: essa pessoa é um idiota. Mas os estoicos faziam diferente. Eles tentavam entender o porquê. Marco Aurélio escreveu: quando alguém te faz mal, pergunte a si mesmo: qual conceito de bem e mal levou essa pessoa a agir assim? Ele não estava justificando o comportamento ruim. Ele estava tentando entender a origem dele. Porque quando você entende que a pessoa está agindo por ignorância, por dor, por insegurança, ou simplesmente porque nunca teve alguém que ensinasse algo melhor, a raiva diminui. Não desaparece, mas diminui. E no lugar dela aparece algo que os estoicos valorizavam muito: a compaixão. Não compaixão no sentido de coitadinho, mas no sentido de reconhecer que aquela pessoa é um ser humano imperfeito, exatamente como você. Você também já foi grosseiro, você também já foi injusto, você também já machucou alguém sem perceber. A diferença é que quando é com a gente entende o contexto. Quando é com o outro, a gente só julga. A terceira estratégia, e essa talvez seja a mais difícil, é parar de tentar mudar as pessoas. Eu sei que dói ouvir isso, mas precisa ser dito. Você não vai mudar aquela pessoa. Não vai. Pode tentar por anos, pode dar conselhos, pode gritar, pode implorar. Se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. E todo o tempo que você gasta tentando consertar alguém que não pediu para ser consertado, é tempo que você rouba de si mesmo. Epicteto dizia: faça o melhor uso do que está no seu poder e aceite o resto como ele acontece. As ações dos outros estão na caixa 2.
aquela caixa das coisas que você não controla. E brigar com o que você não controla é a definição estoica de sofrimento desnecessário. Isso não significa que você tem que aguentar tudo calado. Não é sobre ser passivo. Você pode e deve colocar limites. Você pode se afastar. Você pode dizer não. Você pode escolher com quem convive. Mas o que você não pode é obrigar o outro a ser quem você quer que ele seja. Essa é uma batalha que você nunca vai vencer. A quarta estratégia é uma das minhas favoritas. Os estoicos chamavam de visão de cima. A ideia é a seguinte: quando você está no meio de um conflito com alguém, parece que aquilo é a coisa mais importante do mundo. Seu sangue ferve. Seus pensamentos ficam obcecados com aquela pessoa. Você repete a discussão na cabeça 500 vezes. Mas agora imagina que você está olhando para essa situação do espaço. Vê a Terra lá embaixo. Bilhões de pessoas vivendo suas vidas. Milhares de dramas acontecendo ao mesmo tempo. E ali, naquele pontinho minúsculo, está você, furioso porque alguém disse algo que você não gostou. Marco Aurélio fazia esse exercício com frequência. Ele escreveu: a Ásia e a Europa são pequenos cantos do universo. O oceano inteiro é uma gota. O Monte Athos é um grão de terra. Todo o tempo presente é um ponto na eternidade. Tudo é pequeno, instável, fugaz. Não é para diminuir o que você sente, é para colocar em perspectiva. Porque quando você olha de longe, percebe que aquela discussão no grupo da família, aquele comentário maldoso do colega, aquela grosseria no trânsito, nada disso merece o espaço que está ocupando na sua cabeça. Você está dando um palácio para algo que merece, no máximo, um quartinho nos fundos. E a quinta e última coisa que os estoicos ensinavam sobre lidar com pessoas difíceis é talvez a mais surpreendente. Use essas pessoas como treino. Epicteto comparava as pessoas difíceis a parceiros de luta. Num treino de luta livre, você não quer um oponente fraco. Você quer alguém que te desafie, que te empurre, que te force a melhorar. As pessoas insuportáveis da sua vida são exatamente isso. Cada provocação é uma chance de treinar paciência. Cada injustiça é uma oportunidade de treinar sabedoria. Cada conflito é um teste da sua capacidade de manter o controle sobre si mesmo. Marco Aurélio escreveu: a arte de viver se parece mais com a luta do que com a dança, porque requer que estejamos firmes e prontos para enfrentar golpes imprevistos. Então, da próxima vez que alguém te tirar do sério, antes de reagir, lembra disso. Essa pessoa é o seu treino. Se você conseguir manter a calma aqui, consegue manter a calma em qualquer lugar. Vamos recapitular. Primeiro, prepare-se de manhã, como Marco Aurélio. Saiba que vai encontrar gente difícil. Isso não é pessimismo, é realismo. Segundo, pause antes de reagir. 10 segundos podem salvar um relacionamento. Terceiro, mude a história. Tente entender antes de julgar. Quarto, coloque em perspectiva. Olhe de cima. Aquilo é menor do que parece. E quinto, use cada pessoa difícil como treino para se tornar alguém mais forte e mais sábio. Você não pode controlar quem aparece na sua vida, mas pode controlar quem você se torna por causa dessas pessoas. E essa é a verdadeira vitória estoica. Não vencer o outro, mas vencer a si mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, assiste o próximo que está aparecendo na tela. Ele vai te surpreender.